Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Marcos 7, 1 ao 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhames de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: Honra teu pai e tua mãe. E ainda: Quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: O sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Discussão que nós já conhecemos, como os fariseus, então, os mestres da lei, vêm à procura de Jesus, se reúnem em torno dele, mas a intenção deles é questionar Jesus, é afrontar Jesus, é derrubar os argumentos de Jesus, é comprovar que Jesus seria para eles um farsante, alguém que está mentindo, que não é o Filho de Deus, que não é o Messias. E Jesus confronta-os com a própria verdade e com aquilo que eles fazem. Vejam que grave. Hoje, para nós, é uma aberração isso, né? O Jesus acusa eles de negligenciarem, de ensinarem as pessoas a não sustentarem os pais e doar esse dinheiro ao templo ou dizer que esse dinheiro seria consagrado a Deus. Olha que coisa absurda, né? Então, Jesus vem falar para eles isso. Confronta eles a tradição com o mandamento, ou seja, a tradição humana, aquilo que é cultural deles somente e que de repente está afrontando a vida do ser humano em vista do mandamento de Deus, que é um mandamento de amor, que é um mandamento de felicidade e de salvação para o homem. Então ele coloca ali toda a hipocrisia, principalmente com esse exemplo que eu citei, esse exemplo do sustento dos pais. Então, na cultura deles ali, os pais poderiam estar talvez mais velhos, precisariam ser sustentados, ser cuidados por um filho, por alguém, e esse filho poderia então consagrar o dinheiro a Deus e negligenciar a saúde e a vida dos pais. Olha que absurdo. Então Jesus quer trazer aqui o quê? O coração é o foco. Né? A verdadeira adoração, o verdadeiro culto a Deus, a verdadeira religião, a verdadeira fé, por que não dizer, ela nasce do coração, ela está na atitude do coração, está num coração, numa pessoa, numa vida que busca a experiência com Deus, a fidelidade a Deus e a vida daquilo que Deus ensina através da religião, da igreja, da palavra, da tradição, da doutrina, da Sagrada Escritura. Então, e aí coloca, né? Os fariseus começam ali o questionamento pela questão das mãos. Eu creio que nem estavam sujas as mãos dos discípulos. Não é a questão da sujeira em si. Só talvez eles não fizeram os rituais que eles estavam acostumados a fazer. E por não fazerem o ritual, então os fariseus dizem: olha, estão comendo com as mãos impuras. E aí Jesus vai ensinar: olha, o que é impuro não é aquilo que entra para dentro do corpo, é aquilo que sai do coração, da boca de cada um. Então Jesus vem nos ensinar com essas palavras a questão da hipocrisia. Quem sabe nós mesmos podemos nos confrontar com a nossa hipocrisia da vivência da nossa fé no tempo de hoje. Que pergunta podemos nos fazer?
Será que aquilo que eu professo quando eu vou à igreja, aquilo que eu vejo, que eu leio da Escritura, da Bíblia, das músicas, da oração que eu faço, aquilo que eu rezo, está em consonância, está dando ressonância nas minhas atitudes no meu dia a dia? Em todo o restante da minha vida, na minha vida social, familiar, laboral, né? Tudo aquilo que eu trabalho, tudo aquilo que eu vivo, nos diversos ambientes de cada dia? Então, esta é a pergunta para hoje. Que a nossa fé, ela seja vivida em todos os aspectos e em todas as áreas da nossa vida. Um abraço, Deus abençoe.